Gratidão. E aqui uma pergunta, o que é o arrebatamento espiritual, né? Então, as pessoas falam arrebatamento, né? O que que vai acontecer, como é que vai ser e etc, né? Então, na verdade, é esse conceito, né? A gente não trabalha com conceitos, né? Mas a gente tem que ter alguns para que a nossa mente humana consiga compreender. Se trata da própria elevação, né? Então, quando a nossa consciência chega num ponto mais elevado do que a nossa fisicalidade, do que a compreensão da nossa, somente da nossa vida física, do nosso nível de consciência física, acontece uma, um posicionamento da consciência além da forma. Então, nós somos, né, essa palavra não é muito utilizada por nós, mas a gente utiliza elevação em vez de ser arrebatamento, né? Uma elevação acontece do ser e ele é levado, levado. Né? Não há como a gente segurar isso. Por quê? Porque nós, o processo evolutivo é da consciência. É isso que a gente tem que ter muito claro, né? Por isso sempre a instrução é a atenção ao seu processo interno. Por quê? Porque cada um está num nível, num estágio. Né? Então as pessoas se comunicam e elas podem estar em estágios semelhantes, próximos, e elas se ajudam, mas o trabalho é sempre individual. Então, se a gente não está percebendo o que está acontecendo com a transição planetária, né, o fato de recebermos uma frequência que está além da fisicalidade, justamente para despertar a nossa consciência, né, que ajuda a despertar a nossa consciência, esse movimento acontece sem o ser saber. Então, o ser está vivendo uma vida normal, comum, normal, entre aspas, né, uma vida comum, e de repente ele é surpreendido por um processo desse e ele não entende o que está acontecendo com ele. Por quê? Porque a consciência continua evoluindo, porque a consciência está fazendo a experiência através do nosso personagem. Então, quem está fazendo a experiência aqui é a consciência que está experienciando a forma e está se manifestando. Então, se a gente não está consciente disso, a consciência está fazendo isso, mas nós estamos inconscientes. E aí chega um momento que a consciência chega num determinado ponto e ela tem que fazer esse salto que a gente chama, né? Então, o salto quântico, ele vai acontecer, ele tem que acontecer. Por quê? Porque tudo faz parte de uma evolução. Para você sair de um estado para o outro, você vai acontecer um salto quântico, que é a consciência estava numa frequência e ela passa a acessar outra frequência. E assim são as outras realidades. E tudo vai se elevando, se elevando, se elevando. Então, na Terra, nesse momento, né, é um momento muito crítico, um momento de finalização dessa transição planetária, aonde as linhas do tempo já estão se consolidando pelas próprias consciências. Então, vamos imaginar que você tem 10 consciências que estão no nível de frequência A. Então, elas já estão dentro dessa corrente. Né? Não é que nós vamos escolher o caminho, nós já decidimos, nós escolhemos. A partir do momento que a gente escolheu lá atrás, tomou a decisão, aceitou, né? Aceitou o chamado, mesmo sem saber detalhes e como que vai ser, como que não vai ser, não importa isso. Mas aceitou, a consciência está conduzindo o ser para casa. Né? Então estamos voltando para casa. Esse é o chamado de voltar para casa. Por que que isso é crítico? É crítico, né? Então, baseado inclusive na minha própria experiência, porque quando aconteceu, eu fui, essa palavra aconteceu, eu não tinha como segurar. Então, descrever um processo desse seria, não teria como descrever aqui, porque não há palavras para descrever, né? Porque você não tem como segurar. É como se você tivesse tentando subir, escalar uma parede e você não consegue segurar em nada. Porque não tem nada, nada. Você não pode segurar em nada. Você não pode segurar alguma coisa para levar, você não pode segurar alguém, você não pode segurar você não tem nada para levar. Você está imerso na consciência.
só que eu não sabia, né? Então, por isso, o que eu fiz? Eu me entreguei ao processo, porque eu não sabia exatamente o que era. Mas a experiência me levou a transcender a mente física, lógica, né? E essa transcendência foi uma experiência extremamente forte. Mas, antes da experiência, eu seguia os sinais. Então, por isso que aqui a gente deixa muito clara a questão dos sinais também, né? Ou seja, o quanto que a gente está atento ao que está acontecendo conosco. Porque eu seguia uma energia e seguia sinais que iam me mostrando que algo estava se acelerando. E era exatamente, né? Eu estava vivendo essa aceleração da linha do tempo. Então, eu estava acelerando, acelerando, e eu via que a mente estava se tornando uma supermente, né? Estava ficando muito mais, com uma capacidade aumentada das coisas e percebendo muito mais. Então eu via internamente, sentia internamente que o processo era interno. E eu fui seguindo isso, né? Agora eu não sabia exatamente explicar isso. Então isso é o sinal justamente ele vem para nos alertar do que está acontecendo. Agora, tem pessoas que não percebem os sinais, ou ignoram, porque elas acham que aquilo é uma bobagem, ou não é uma coisa que deva dar atenção. Então, nesse momento, todo e qualquer sinal, né? Então a orientação é que todo e qualquer sinal que você perceba, que está falando com você de alguma maneira, seja uma mensagem, seja interno, seja qualquer coisa que fala no seu coração, deve ser considerado. Por quê? Porque a consciência ela continua evoluindo, ela vai, né, a ascensão está acontecendo de todas as pessoas que assim escolheram, e elas vão passar pelos seus próprios processos internos, né, sem todo esse... A ideia é que seja o mais tranquilo possível. Agora, aquele que não está atento aos sinais, aí podem acontecer situações que muitas vezes são muito desconfortáveis e a pessoa não entende o que está acontecendo. Então, o importante é a gente ter a consciência, o conhecimento de que é a consciência, a alma, a jornada é da alma, através de nós, né? Então, nós temos que estar tranquilos no processo, né? Não podemos estar fazendo coisas que não correspondem ao nosso processo interno, porque a gente vai estar fora de caminho. E esse fora de caminho pode custar a vida da pessoa. Por quê? Porque a frequência em que ela está, a frequência em que está a consciência e a frequência que o ser fisicamente está, podem estar em discordância. Por isso que a gente coloca também a questão de se alinhar à frequência interna. Então, por quê? Porque a gente tem que estar no estado de consciência o mais elevado possível, o mais alto possível que a gente consegue. Ou seja, eu tenho que estar num estado de alegria, de bem-estar, de gratidão, de amor, nesses estados. Para quê? Para que a minha fisicalidade e a minha essência se unam façam essa comunhão, e no momento em que a decisão é tomada, o ser está na frequência que ele já trabalhou, ele está na frequência correta. E não numa frequência junto a algum caos, a uma coletividade que não tem nada a ver com o estado de consciência que ele deveria estar. Então, por isso que trabalhar os estados de consciência continuamente, todos os dias, sempre, é a vida, é a nossa meta, né? Então, a gente não precisa ficar todo dia fazendo... A gente tem que estabelecemos a nossa meta. Falamos, não, é lá que nós vamos chegar, né? Ou seja, nós vamos estar na quinta dimensão e a ponto final. Tomamos a decisão. Tomamos a decisão, então o caminho, o como vai acontecer, é a própria alma, a própria consciência, né? Deus é o todo que vai nos conduzir nesse como. E a gente tem que ir seguindo esse como. Então esse é o propósito, né, da evolução. É a gente estabelecer. Agora vamos para a sexta. Ok, já estamos lá. Então você começa
a se impulsionar, que você já está e começa a viver algo diferente. Aí você vai se abrindo e o universo vai respondendo e tudo vai, a energia vai respondendo para que a gente chegue lá, nesse outro ponto. Então nunca, né, a gente vai estar olhando para trás ou pensando coisas que não são. Por quê? Porque o ser começa a se alinhar e a linha do tempo linear, ela começa a se dissolver. Então ela deixa de existir. O que significa? Significa que estamos no estado de presença. Estamos presentes. Você começa a fazer as coisas e você não tem mais a noção, não, hoje é quinta, hoje é quarta, hoje você está no agora. Então, nesse agora, a mudança de frequência, de energia e informação vai mudando. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma informação, amanhã tem outra. E nunca é igual. Pode ser parecida, mas não é igual. Por quê? Porque estamos caminhando junto com a linha do tempo. Então, o que aconteceu? A gente chegou, eu fiz esse processo, eu me reconectei à realidade paralela. E eu saí daquela questão da linearidade. Então, esse momento de bifurcação é um momento que a gente tem que estar bastante tranquilo. Por quê? Porque muda, né? Então, você fala, caramba, o que você não percebia se abre automaticamente. Então, você sente que você está em outro lugar. E isso é normal, porque você está numa outra frequência, você está na sua versão, na sua melhor versão. E ela já decidiu, por isso que ela está te levando para lá, você está voltando para casa. Então, nesse momento, as frequências se alinham, mas o nosso corpo biológico tem um tempo para se ajustar. Aí ele vai se ajustar e vai começar a retornar esse voltar para casa se elevando. Então, a elevação é contínua e constante, porque ele vai começar a passar, a alma escolheu determinadas experiências, ela vai começar a fazer essas experiências, porque ela precisa dessas experiências, né? Então, são experiências em níveis de consciência totalmente diferentes daqueles que a gente estava acostumado a viver, que eram lineares, tridimensionais. E essas modulações vão sendo feitas pela própria experiência da consciência, ajudado por nós que vamos na ação, né, fazendo os movimentos que a gente tem que fazer. Então, a elevação é um processo contínuo, né, e que a gente tem que estar atento, porque a gente percebe, né, o movimento, a gente chega a perceber, dependendo do nível de sensibilidade de cada pessoa. Tem momentos, né, falando pela minha própria experiência, que eu percebi o movimento da consciência, gente. Então aquilo começava como se eu estivesse subindo uma escada rolante. Então aquilo vai subindo, 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 e você ia subindo, né? Então esse movimento é o movimento interno de expansão e de mudança de frequência. Então você vai. Por isso a gente tem que tirar a resistência, porque senão a gente fica se desgastando. Então a gente solta a resistência para não ter desgaste e deixa que o processo se dê. Aí você fala, mas eu não estou indo para a minha melhor versão? Então pronto, você está indo para a sua melhor versão. Não tem erro, né? Agora, quando a pessoa está desconectada, aí é o grande ponto, é o que nós chamamos de... nesse ponto acontece o contrário. Por quê? Porque ela vai para baixo, ao invés de ir para cima. Então, é como se você estivesse, quando eu senti, estava subindo, né? Eu não tinha onde me segurar e foi indo, eu soltei. Mas o contrário também acontece. Por quê? Porque a pessoa está desconectada dela mesma e ela não tem frequência, ela não tem energia suficiente para manter a elevação. Então, quando ela não consegue manter a elevação, ela vai no sentido contrário. E é por isso que a gente diz, aí o que acontece? Ela não... São os seres que não querem evoluir. Então, eles voltam para trás. Eles voltam, vão para baixo. Eles voltam para baixo no sentido de frequência. Então, eles vão para frequências mais densas ainda. Porque não tem força consciencial
frequencial de elevação. Porque como é que acontece essa força? Você vai praticando ao longo da sua vida o bem. Você vai fazendo, 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 você vai fazendo. Você vai fazendo o bem. Então, como é que a gente aumenta a frequência? Fazendo o bem. Fazendo bem para nós mesmos, fazendo bem para os outros, fazendo, você vai fazendo. E aí você vem, sabe, né, de quantas vidas aí na própria Terra, e isso foi virando uma grande força, uma bola, né, de luz que foi se ancorando, se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, até que chega o momento que ela salta de frequência porque ela já chegou num outro estado para viver outro estado. Então é uma questão de percepção, mas existe um trabalho interno que é feito, né? E aí vem o ancoramento dos seres mais evoluídos que vêm nos auxiliar. Por quê? Porque a gente tem que ter um processo aí para nos ajudar. E aí a gente entra no novo rumo e vai indo. Aí a gente já tem essa consciência de que como funciona a realidade, a evolução, a gente já está caminhando mais consciente. Então isso facilita os próprios saltos, né? Os próximos saltos quânticos que vão acontecendo a partir da nossa própria evolução. Mas aí já saímos daquele momento que é o que nós estamos vivendo agora. Então esse momento agora, até setembro, é definitivo, né? É uma faixa definitiva dessas coisas acontecerem, né? Então a gente pede realmente que todos que estão nesse processo de elevação se mantenham, independente do que for, falem, não, eu já escolhi, a minha melhor versão já está me levando para casa e eu continuo em frente. E segue, né? E vamos seguindo. Por quê? Porque essas forças vão se encontrar num ápice, né? Onde elas se encontram e aí cada uma vai bifurcar para o seu caminho. Porque isso já estava previsto também. E isso tudo faz parte de um plano maior. É que ele está se desdobrando e se acelerou. Por quê? Porque mais pessoas entraram no caminho evolutivo. Então, quanto mais a gente participa, mais a gente traz essa linha do tempo e acelera o processo de uma manifestação disso na realidade. E aí a gente já vai seguir numa outra frequência, porque o planeta já está, né? O planeta já está na frequência de quinta dimensão e essas frequências mais densas tendem já ao seu próprio caminho. Por isso que alguns seres que são seres que estão no caminho evolutivo e que ainda estão nessas camadas, têm que fazer o seu processo para poder ingressar definitivamente naquela linha que ele escolheu, né? E deixar para trás todas as coisas que já não servem mais. Porque a consciência, ela, no momento que acontece isso, não tem como o ser falar, não, agora eu vou fazer meu processo. Não. Tem que seguir os sinais e o processo pode acontecer hoje, agora, amanhã, né? A qualquer momento. E por isso o alerta é de a gente estar na nossa vibração, na nossa paz interna, tranquilo, sabendo que eu fiz a minha escolha e estou aqui entregue ao processo. Gratidão.